Sejam bem-vindos! Hoje nós vamos ler a última parte da Lei nº 14.133, que é a Lei de Licitação e Contratos. Lembrando que eu baixei esta lei no dia 17 de julho de 2024. Vamos continuar a leitura a partir do título 4, das irregularidades. Capítulo 1, das infrações e sanções administrativas. Artigo 55. O licitante ou contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações: inciso 1, dar causa à inexecução parcial do contrato. 2, dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo. 3, dar causa à inexecução total do contrato. 4. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame. 5. Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado. 6. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta. 7. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado. 8. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato. 9. Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato. 10. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza. 11. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação. 12. Praticar ato lesivo previsto no artigo 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. Artigo 156. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nesta lei as seguintes sanções: inciso 1, advertência; 2, multa; 3, impedimento de licitar e contratar; 4, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. Parágrafo 1º. Na aplicação das sanções serão considerados: inciso 1, a natureza e a gravidade da infração cometida; 2, as peculiaridades do caso concreto; 3, as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 4, os danos que dela provierem para a administração pública; 5, a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade conforme normas e orientações dos órgãos de controle. Parágrafo 2º. A sanção prevista no inciso 1 do caput desse artigo será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso 1 do caput do artigo 155 desta lei, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave. Parágrafo 3º. A sanção prevista no inciso 2 do caput desse artigo, calculada na forma do edital ou do contrato, não poderá ser inferior a 0,5%, nem superior a 30% do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no artigo 155 desta lei. Parágrafo 4º. A sanção prevista no inciso 3 do caput desse artigo será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos 2, 3, 4, 5, 6 e 7 do caput do artigo 155 desta lei, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da administração pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 anos. Parágrafo 5º. A sanção prevista no inciso 4 do caput desse artigo será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos
8, 9, 10, 11 e 12 do caput do artigo 155 desta lei, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos 2, 3, 4, 5, 6 e 7 do caput do referido artigo, que justifica a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no parágrafo 4º desse artigo, e impedirá o responsável de licitar ou contratar, no âmbito da administração pública direta e indireta, de todos os entes federativos pelo prazo mínimo de 3 anos e máximo de 6 anos. Parágrafo 6º. A sanção estabelecida no inciso 4 do caput desse artigo será precedida de análise jurídica e observará as seguintes regras. Inciso 1. Quando aplicada por órgão do Poder Executivo, será de competência exclusiva de ministro de Estado, de secretário estadual ou de secretário municipal, e quando aplicada por autarquia ou fundação, será de competência exclusiva da autoridade máxima da entidade. 2. Quando aplicada por órgãos dos poderes legislativo e judiciário, pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública do desempenho da função administrativa, será de competência exclusiva de autoridade de nível hierárquico equivalente às autoridades referidas no inciso 1 deste parágrafo na forma de regulamento. Parágrafo 7º. As sanções previstas nos incisos 1, 3 e 4 do caput desse artigo poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista no inciso 2 do caput desse artigo. Parágrafo 8º. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela administração ao contratado, além da perda deste valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente. Parágrafo 9º. A aplicação das sanções previstas no caput desse artigo não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à administração pública. Artigo 157. Na aplicação da sanção prevista no inciso 2 do caput do artigo 156 desta lei, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 dias úteis, contado da data de sua intimação. Artigo 158. A aplicação das sanções previstas nos incisos 3 e 4 do caput do artigo 156 desta lei requererá a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta de 2 ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou contratado para, no prazo de 15 dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir. Parágrafo 1º. Em órgão ou entidade da administração pública cujo quadro funcional não seja formado de servidores estatutários, a comissão a que se refere o caput desse artigo será composta de 2 ou mais empregados públicos, pertencentes aos seus quadros permanentes, preferencialmente com, no mínimo, 3 anos de tempo de serviço no órgão ou entidade. Parágrafo 2º. Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntadas de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou o contratado poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 dias úteis, contado da data da intimação. Parágrafo 3º. Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas. Parágrafo 4º. A prescrição ocorrerá em 5 anos, contados da ciência da infração pela administração e será, inciso 1, interrompida pela instauração do processo de responsabilização a que se refere o caput desse artigo. 2. Suspensa pela celebração de acordo de leniência previsto na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 3. Suspensa por decisão judicial que inviabilize a conclusão da apuração administrativa. Artigo 159. Os atos previstos como infrações administrativas nesta lei ou em outras leis de licitações e contratos da administração pública
que também sejam tipificados como atos lesivos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida lei. Parágrafo único, vetado. Artigo 160. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previsto nesta lei, ou para provocar confusão patrimonial, e, neste caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia. Artigo 161. Os órgãos e entidades dos poderes executivos, legislativo e judiciário de todos os entes federados deverão, no prazo máximo de 15 dias úteis, contado da data da aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por eles aplicadas, para fins de publicidade do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, 6, e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas, CNEP, instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. Parágrafo único. Para fins de aplicação das sanções previstas nos incisos 1, 2, 3 e 4 do caput do artigo 156 desta lei, o Poder Executivo regulamentará a forma de cômputo e as consequências da soma de diversas sanções aplicadas a uma mesma empresa e derivadas de contratos distintos. Artigo 162. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista em edital ou em contrato. Parágrafo único. A aplicação de multa de mora não impedirá que a administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com aplicação cumulada de outras sanções previstas nesta lei. Artigo 163. É admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou a penalidade exigidos cumulativamente. Inciso 1. Reparação integral do dano causado à administração pública. 2. Pagamento da multa. 3. Transcurso do prazo mínimo de 1 ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade. 4. Cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo. 5. Análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste artigo. Parágrafo único. A sanção pelas infrações previstas nos incisos 8 e 12 do caput do artigo 155 desta lei exigirá como condição de reabilitação do licitante ou contratado a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável. Capítulo 2. Das impugnações, dos pedidos de esclarecimento e dos recursos. Artigo 164. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade da aplicação desta lei ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 dias úteis antes da data da abertura do certame. Parágrafo 1. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame. Artigo 165. Nos atos da administração decorrentes da aplicação desta lei, cabem: inciso 1. Recurso no prazo de 3 dias úteis, contado da data de intimação ou de lavratura da ata, em face de: a linha A. Ato que defira ou
indefira pedido de pré-qualificação de interessado ou de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento. B. Julgamento das propostas. C. Ato de habilitação ou inabilitação de licitante. D. Anulação ou revogação da licitação. E. Extinção do contrato, quando determinada por ato unilateral e escrito da administração. Inciso 2. Pedido de reconsideração no prazo de 3 dias úteis, contado da data de intimação, relativamente a ato do qual não caiba recurso hierárquico. Parágrafo 1º. Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nas alíneas B e C do inciso 1 do caput desse artigo, serão observadas as seguintes disposições. Inciso 1. A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão, e o prazo para apresentação das ações recursais previstos no inciso 1 do caput desse artigo será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação, ou, na hipótese de adoção da inversão de fases previstas no parágrafo 1º do artigo 17 desta lei, da ata de julgamento. 2. A apreciação dar-se-á em fase única. Parágrafo 2º. O recurso de que trata o inciso 1 do caput desse artigo será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido decisão recorrida, que, se não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 3 dias úteis, encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 10 dias úteis, contado do recebimento dos autos. Parágrafo 3º. O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas de ato insuscetível de aproveitamento. Parágrafo 4º. O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso e terá início na data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso. Parágrafo 5º. Será assegurado ao licitante vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. Artigo 166. Na aplicação das sanções previstas nos incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 156 desta lei, caberá recurso no prazo de 15 dias úteis, contado da data de intimação. Parágrafo único. O recurso de que trata o caput desse artigo será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 dias úteis, contado do recebimento dos autos. Artigo 167. Da aplicação da sanção prevista no inciso 4 do caput do artigo 156 desta lei, caberá apenas pedido de reconsideração, que deverá ser apresentado no prazo de 15 dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 dias úteis, contado do seu recebimento. Artigo 168. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha a decisão final da autoridade competente. Parágrafo único. Na elaboração de suas decisões, a autoridade competente será auxiliada pelo órgão de assessoramento jurídico que deverá dirimir dúvidas e subsidiá-la com as informações necessárias. Capítulo 3 do controle das contratações. Artigo 169. As contratações públicas deverão submeter-se a práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos e de controle preventivo, inclusive mediante a adoção de recursos de tecnologia de informação, e, além de estar subordinado ao controle social, sujeitar-se-ão às seguintes linhas de defesa. Inciso 1. Primeira linha de defesa integrada por servidores e empregados públicos, agentes de licitação e autoridades que atuam na estrutura de governança do órgão ou entidade.
2. Segunda linha de defesa, integrada pelas autoridades de assessoramento jurídico e de controle interno do próprio órgão ou entidade. 3. Terceira linha de defesa, integrada pelo órgão central de controle interno da administração e pelo Tribunal de Contas. Parágrafo 1º. Na forma de regulamento, a implementação das práticas a que se refere o caput desse artigo será de responsabilidade da alta administração do órgão ou entidade e levará em consideração os custos e os benefícios decorrentes de sua implementação, optando-se pelas medidas que promovam relações íntegras e confiáveis, com segurança jurídica para todos os envolvidos e que produzam um resultado mais vantajoso para a administração, com eficiência, eficácia e efetividade nas contratações públicas. Parágrafo 2º. Para a realização de suas atividades, os órgãos de controle deverão ter acesso irrestrito aos documentos e às informações necessárias à realização dos trabalhos, inclusive aos documentos classificados pelo órgão ou entidade nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e o órgão de controle com o qual foi compartilhada eventual informação sigilosa tornar-se-á corresponsável pela manutenção do seu sigilo. Parágrafo 3º. Os integrantes das linhas de defesa que se referem aos incisos 1, 2 e 3 do caput desse artigo observarão o seguinte. Inciso 1. Quando constatarem simples impropriedade formal, adotarão medidas para o seu saneamento e para a mitigação de riscos de sua nova ocorrência, preferencialmente com o aperfeiçoamento dos controles previstos e com a capacitação dos agentes públicos responsáveis. 2. Quando constatarem irregularidade que configure dano à administração, sem prejuízo das medidas previstas no inciso 1 deste parágrafo 3º, adotarão as providências necessárias para a apuração das infrações administrativas, observadas a agregação de funções e a necessidade de individualização das condutas, bem como remeterão ao Ministério Público competente cópias dos documentos cabíveis para apuração dos ilícitos de sua competência. Artigo 170. Os órgãos de controle adotarão, na fiscalização dos atos previstos nesta lei, critérios de oportunidade, materialidade, relevância e risco e considerarão as razões apresentadas pelos órgãos e entidades responsáveis e os resultados obtidos com a contratação, observado o disposto no parágrafo 3º do artigo 169 desta lei. Parágrafo 1º. As razões apresentadas pelos órgãos e entidades responsáveis deverão ser encaminhadas aos órgãos de controle até a conclusão da fase de instrução do processo e não poderão ser desentranhadas dos autos. Parágrafo 2º. A omissão da prestação das informações não impedirá as deliberações dos órgãos de controle nem retardará a aplicação de qualquer de seus prazos de tramitação e de deliberação. Parágrafo 3º. Os órgãos de controle desconsiderarão os documentos impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para esclarecimento dos fatos. Parágrafo 4º. Qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica poderá representar aos órgãos de controle interno ou ao Tribunal de Contas competente contra irregularidades da aplicação desta lei. Artigo 171. Na fiscalização de controle será observado o seguinte: inciso 1. Viabilização de oportunidade de manifestação aos gestores sobre possíveis propostas de encaminhamento que terão impacto significativo nas rotinas de trabalho dos órgãos e entidades fiscalizados, a fim de que eles disponibilizem subsídios para avaliação prévia da relação entre o custo e o benefício destas possíveis proposições. 2. Adoção de procedimentos objetivos e imparciais e elaboração de relatórios tecnicamente fundamentados, baseados exclusivamente nas evidências obtidas e organizados de acordo com as normas de auditoria do respectivo órgão de controle, de modo a evitar
que interesses pessoais e interpretações tendenciosas interfiram na apresentação e no tratamento dos fatos levantados. 3. Definição de objetivos nos regimes de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, atendidos os requisitos técnicos, legais, orçamentários e financeiros, de acordo com as finalidades da contratação, devendo ainda ser perquirida a conformidade do preço global com os parâmetros de mercado para o objeto contratado, considerado inclusive a dimensão geográfica. Parágrafo 1º. Ao suspender cautelarmente o processo licitatório, o Tribunal de Contas deverá pronunciar-se definitivamente sobre o método da irregularidade que tenha dado causa à suspensão no prazo de 25 dias, contado da data do recebimento das informações e a que se refere o parágrafo 2º desse artigo, prorrogável por igual período, uma única vez, e definirá objetivamente, inciso 1, as causas da ordem de suspensão. 2. O modo como será garantido o atendimento ao interesse público obstado pela suspensão da licitação, no caso de objetos essenciais ou de contratação por emergência. Parágrafo 2º. Ao ser intimado da ordem de suspensão do processo licitatório, o órgão ou entidade deverá, no prazo de 10 dias úteis, admitida a prorrogação. Inciso 1. Informar as medidas adotadas para o cumprimento da decisão. 2. Prestar todas as informações cabíveis. 3. Proceder à apuração de responsabilidade, se for o caso. Parágrafo 3º. A decisão que examinar o método da medida cautelar a que se refere o parágrafo 1º desse artigo deverá definir as medidas necessárias e adequadas em face das alternativas possíveis para o saneamento do processo licitatório ou determinar a sua anulação. Parágrafo 4º. O descumprimento do disposto no parágrafo 2º desse artigo ensejará a apuração de responsabilidade e obrigação de reparação do prejuízo causado ao erário. Artigo 172, vetado. Artigo 173. Os tribunais de contas deverão, por meio de suas escolas de contas, promover eventos de capacitação para os servidores efetivos e empregados públicos designados para o desempenho das funções essenciais à execução desta lei, incluídos cursos presenciais e à distância, redes de aprendizagem, seminários e congressos sobre contratações públicas. Título 5. Disposições Gerais. Capítulo 1 do Portal Nacional de Contratações Públicas, PNCP. Artigo 174. Criado o Portal Nacional de Contratações Públicas, PNCP, sítio eletrônico oficial destinado a: inciso 1. Divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos por esta lei. 2. Realização facultativa das contratações pelos órgãos e entidades dos poderes executivo, legislativo e judiciário de todos os entes federados. Parágrafo 1º. O PNCP será regerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, a ser presidido por representante indicado pelo Presidente da República e composto de: inciso 1. 3 representantes da União indicados pelo Presidente da República. Inciso 2. 2 representantes dos Estados e do Distrito Federal indicados pelo Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração. Inciso 3. 2 representantes dos municípios indicados pela Confederação Nacional de Municípios. Parágrafo 2º. O PNCP conterá, entre outras, as seguintes informações acerca das contratações. Inciso 1. Plano de contratação anual. 2. Catálogos eletrônicos de padronização. 3. Editais de credenciamento e de pré-qualificação, avisos de contratação direta e editais de licitação e respectivos anexos. 4.
Atas de registro de preços. 5. Contratos e termos aditivos. 6. Notas fiscais eletrônicas, quando for o caso. Parágrafo 3º. O PNCP deverá, entre outras funcionalidades, oferecer: inciso 1. Sistema de registro cadastral unificado. 2. Painel para consulta de preços, banco de preços em saúde e acesso à base nacional de notas fiscais eletrônicas. 3. Sistema de planejamento e gerenciamento de contratações, incluído o cadastro de atesto de cumprimento de obrigações previstos no parágrafo 4º do artigo 88 desta lei. 4. Sistema eletrônico para realização de sessões públicas. 5. Acesso ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas. 6. E ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas. CNEP. 6. Sistema de gestão compartilhada com a sociedade de informações referentes à execução do contrato que possibilite. A linha A. Envio, registro, armazenamento e divulgação de mensagens de texto ou imagens pelo interessado previamente identificado. B. Acesso ao sistema informatizado de acompanhamento de obras a que se refere o inciso 3 do caput do artigo 19 desta lei. C. Comunicação entre a população e representantes da administração e do contrato, designados para prestar as informações e esclarecimentos pertinentes na forma do regulamento. D. Divulgação, na forma de regulamento, de relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da administração. Parágrafo 4º. O PNCP adotará o formato de dados abertos e observará as exigências previstas na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Parágrafo 5º. Vetado. Artigo 175. Sem prejuízo do disposto no artigo 174 desta lei, os entes federativos poderão instituir sítio eletrônico oficial para divulgação complementar e realização das respectivas contratações. Parágrafo 1º. Desde que mantida a integração com o PNCP, as contratações poderão ser realizadas por meio de sistema eletrônico fornecido por pessoa jurídica de direito privado na forma de regulamento. Parágrafo 2º. Até 31 de dezembro de 2023, os municípios deverão realizar divulgação complementar de suas contratações mediante publicação de extrato digital de licitação em jornal diário de grande circulação local. Artigo 176. Os municípios com até 20.000 habitantes terão prazo de 6 anos, contado da data de publicação desta lei, para cumprimento. Inciso 1 dos requisitos estabelecidos no artigo 7º e no caput do artigo 8º desta lei. 2. Da obrigatoriedade de realização de licitação sob a forma eletrônica a que se refere o parágrafo 2º do artigo 17 desta lei. 3. Das regras relativas à divulgação em sítio eletrônico oficial. Parágrafo único. Enquanto não adotarem o PNCP, os municípios a que se refere o caput desse artigo deverão: inciso 1. Publicar em diário oficial as informações que esta lei exige que sejam divulgadas em sítio eletrônico oficial, admitida a publicação de extrato. 2. Disponibilizar a versão física dos documentos em suas repartições, vedada a cobrança de qualquer valor, salvo o referente ao fornecimento de edital ou de cópia de documento, que não será superior ao custo de sua reprodução gráfica. Capítulo 2. Das alterações legislativas. Artigo 177. O caput do artigo 1048 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso 4, em que se discuta a aplicação do disposto nas normas gerais de licitação e contratação a que se refere o inciso 27 do caput do artigo 22 da Constituição Federal. Artigo 178. O título 11 da parte especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal,
Passa a vigorar acrescido do seguinte capítulo 2b. Dos crimes, ilicitações e contratos administrativos. Contratação direta ilegal. Artigo 337 é admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das hipóteses previstas em lei. Pena, reclusão de 4 a 8 anos e multa. Frustração do caráter competitivo de licitação. Artigo 337-F. Frustrar ou fraudar com o intuito de obter para si ou para outrem vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação, o caráter competitivo do processo licitatório. Pena, reclusão de 4 anos a 8 anos e multa. Patrocínio de contratação indevida. Artigo 337-G. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, dando causa à instauração de licitação ou à celebração de contrato cuja invalidade vier a ser decretada pelo Poder Judiciário. Pena, reclusão de 6 meses a 3 anos e multa. Modificação ou pagamento irregular em contrato administrativo. Artigo 337-H. Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem, inclusive prorrogação contratual, em favor do contratado durante a execução dos contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no edital da licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais, ou ainda pagar fatura com preterição da ordem cronológica de sua exigibilidade. Pena, reclusão de 4 a 8 anos e multa. Perturbação de processo licitatório. Artigo 337-I. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de processo licitatório. Pena, detenção de 6 meses a 3 anos e multa. Violação de sigilo em licitação. Artigo 337-J. Devassar o sigilo de proposta apresentada em processo licitatório ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo. Pena, detenção de 2 anos a 3 anos e multa. Afastamento de licitante. Artigo 337-K. Afastar ou tentar afastar licitante por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo. Pena, reclusão de 3 anos a 5 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem se abstém ou desiste de licitar em razão de vantagem oferecida. Fraude em licitação contrato. Artigo 337-L. Fraudar em prejuízo da administração pública, licitação ou contrato dela decorrente, mediante, inciso 1, entrega de mercadoria ou prestação de serviços com qualidade ou em quantidade diversas das previstas no edital ou nos instrumentos contratuais. 2. Fornecimento como verdadeira ou perfeita de mercadoria falsificada, deteriorada, inservível para o consumo ou com prazo de validade vencido. 3. Entrega de uma mercadoria por outra. 4. Alteração da substância, qualidade ou quantidade da mercadoria ou do serviço fornecido. 5. Qualquer meio fraudulento que torne injustamente mais onerosa para a administração pública a proposta ou execução do contrato. Pena, reclusão de 4 anos a 8 anos e multa. Contratação inidônea. Artigo 337-M. Admitir a licitação empresa ou profissional declarado inidôneo. Pena, reclusão de 1 ano a 3 anos e multa. Parágrafo 1º. Celebrar contrato com empresa ou profissional declarado inidôneo. Pena, reclusão de 3 anos a 6 anos e multa. Parágrafo 2º. Incide na mesma pena do caput desse artigo aquele que, declarado inidôneo, venha participar de licitação e, na mesma pena do parágrafo 1º desse artigo, aquele que, declarado inidôneo, venha contratar com a administração pública.
Impedimento indevido. Artigo 337-N. Obstar, impedir ou dificultar injustamente a inscrição de qualquer interessado nos registros cadastrais ou promover indevidamente a alteração, a suspensão ou cancelamento de registro do inscrito. Pena reclusão de 6 meses a 2 anos e multa. Omissão grave de dado ou de informação por projetista. Artigo 337-O. Admitir, modificar ou entregar à administração pública levantamento cadastral ou condição de contorno em relevante dissonância com a realidade, em frustração ao caráter competitivo da licitação ou em detrimento da seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública, em contratação para elaboração de projeto básico, projeto executivo ou anteprojeto, em diálogo competitivo ou em procedimento de manifestação de interesse. Pena, reclusão de 6 meses a 3 anos e multa. Parágrafo 1º. Considera-se condição de contorno as informações e os levantamentos suficientes e necessários para a definição da solução de projeto e dos respectivos preços pelo licitante, incluídos sondagens, topografia, estudos de demanda, condições ambientais e demais elementos ambientais impactantes, considerados requisitos mínimos ou obrigatórios e normas técnicas que orientam a elaboração de projetos. Parágrafo 2º. Se o crime é praticado com o fim de obter benefício direto ou indireto, próprio ou de outrem, aplica-se em dobro a pena prevista no caput desse artigo. Artigo 337-P. A pena de multa combinada aos crimes previstos neste capítulo seguirá a metodologia de cálculo prevista neste Código e não poderá ser inferior a 2% do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta. Artigo 179. Os incisos 2 e 3 do caput do artigo 2º da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, passam a vigorar com a seguinte redação. Inciso 2. Concessão de serviço público a delegação de sua prestação feita pelo poder concedente mediante licitação, na modalidade concorrência ou diálogo competitivo, a pessoa jurídica ou consórcio de empresa que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado. 3. Concessão de serviço público precedida da execução de obra pública, a construção total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de quaisquer obras de interesse público, delegados pelo poder concedente mediante licitação, na modalidade concorrência ou diálogo competitivo, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstrem capacidade para sua realização, por sua conta e risco, de forma que o investimento da concessionária seja remunerado e amortizado mediante exploração do serviço ou da obra por prazo determinado. Artigo 180. O caput do artigo 10 da Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 10. A contratação de parceria público-privada será precedida de licitação na modalidade concorrência ou diálogo competitivo, estando a abertura do processo licitatório condicionado a. Capítulo 3. Disposições transitórias e finais. Artigo 181. Os entes federativos instituirão centrais de compras com o objetivo de realizar compras em grande escala para atender a diversos órgãos e entidades sob sua competência e atingir as finalidades desta lei. Parágrafo único. No caso dos municípios com até 10.000 habitantes, serão preferencialmente constituídos consórcios públicos para a realização das atividades previstas no caput desse artigo, nos termos da Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005. Artigo 182. O Poder Executivo Federal atualizará a cada dia 1º de janeiro, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, Amplo Especial, IPCA-E, ou por índice que venha a substituí-lo, os valores fixados por esta lei, os quais serão divulgados no PNCP.
Artigo 183. Os prazos previstos nesta lei serão contados com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento e observarão as seguintes disposições. Inciso 1. Os prazos expressos nos dias corridos serão computados de modo contínuo. 2. Os prazos expressos em meses ou anos serão computados de data a data. 3. Nos prazos expressos em dias úteis, serão computados somente os dias em que ocorrer expediente administrativo no órgão ou entidade competente. Parágrafo 1º. Salvo disposição em contrário, considera-se dia de começo do prazo. Inciso 1. O primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação na internet. 2. A data adjuntada aos autos do aviso de recebimento quando a notificação for pelos correios. Parágrafo 2º. Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento cair em dia em que não houver expediente, se o expediente for encerrado antes da hora normal ou se houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. Parágrafo 3º. Na hipótese do inciso 2 do caput desse artigo, se no mês do vencimento não houver o dia equivalente àquele do início do prazo, considera-se como termo o último dia do mês. Artigo 184. Aplicam-se as disposições desta lei, no que couber e na ausência de norma específica, os convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades da administração pública, na forma estabelecida em regulamento do Poder Executivo Federal. Parágrafo 1º vetado. Parágrafo 2º. Quando verificada qualquer das hipóteses da linha D do inciso 2 do caput do artigo 124 desta lei, o valor global inicialmente pactuado demonstrar-se insuficiente para a execução do objeto, poderão ser: inciso 1. Utilizados saldos de recursos ou rendimentos de aplicação financeira. 2. Apontados novos recursos pelo concedente. 3. Reduzidas as metas e as etapas, desde que isso não comprometa a fruição ou a funcionalidade do objeto pactuado. Parágrafo 3º. São permitidos ajustes nos instrumentos celebrados com os recursos de transferências voluntárias para promover alterações em seu objeto, desde que: inciso 1. Isso não importe transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro. 2. Seja apresentada justificativa objetiva pelo conveniente. E 3. Quando se tratar de obra, seja mantido o que foi pactuado quanto às suas características. Parágrafo 4º vetado. Artigo 184-A. A celebração, a execução, a execução, o acompanhamento e a prestação de contas dos convênios, contratos de repasse e instrumentos congêneres em que for parte da União, com valor global até R$1.500.000, aplicar-se-á o seguinte regime simplificado. Inciso 1. O plano de trabalho aprovado conterá parâmetros objetivos para caracterizar o cumprimento do objeto. 2. A minuta dos instrumentos deverá ser simplificada. 3. Vetado. 4. A verificação da execução do objeto ocorrerá mediante visita de constatação da compatibilidade com o plano de trabalho. Parágrafo 1º. O acompanhamento pela concedente ou mandatária será realizado pela verificação dos boletins de medição e fotos georreferenciadas registradas pela empresa executora e pelo conveniente do Transferegov e por vistoria in loco, realizadas considerando o marco de execução de 100% do cronograma físico, podendo ocorrer outras vistorias quando necessárias. Parágrafo 2º. Não haverá análise nem aceite de termo de referência, anteprojeto, projeto, orçamento, resultado do processo licitatório ou outro documento necessário para o início da execução do objeto e caberá à concedente ou mandatária
verificar o cumprimento do objeto pactuado ao final da execução do instrumento. Parágrafo 3º vetado. Parágrafo 4º. O regime simplificado de que trata esse artigo aplica-se aos convênios, contratos e repasse e instrumentos congêneres celebrados após a publicação desta lei. Artigo 185. Aplicam-se às licitações e aos contratos regidos pela Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, as disposições do capítulo 2b do título 11 da parte especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal. Artigo 186. Aplicam-se as disposições desta lei subsidiariamente à Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, a Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, e a Lei nº 12.232, de 29 de abril de 2010. Artigo 187. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão aplicar os regulamentos editados pela União para execução desta lei. Artigo 188. Vetado. Artigo 189. Aplica-se esta lei às hipóteses previstas na legislação que façam referência expressa à Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993, à Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e aos artigos 1º ao 47-A da Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011. Artigo 190. O contrato cujo instrumento tenha sido assinado antes da entrada em vigor desta lei continuará a ser regido de acordo com as regras previstas na legislação revogada. Artigo 191. Até o decurso do prazo de que trata o inciso 2 do caput do artigo 193, a administração poderá optar por licitar ou contratar diretamente de acordo com esta lei ou de acordo com as leis citadas no referido inciso, e a opção escolhida deverá ser indicada expressamente no edital ou no aviso ou instrumento de contratação direta, vedada a aplicação combinada desta lei com as citadas no referido inciso. Parágrafo único. Na hipótese do caput deste artigo, se a administração optar por licitar de acordo com as leis citadas no inciso 2 do caput do artigo 193 desta lei, o contrato respectivo será regido pelas regras nelas previstas durante toda a sua vigência. Artigo 192. O contrato relativo ao imóvel do patrimônio da União ou de suas autarquias e fundações continuará regido pela legislação pertinente, aplicada esta lei subsidiariamente. Artigo 193. Revogam-se, inciso 1, os artigos 89 e 108 da Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993, na data da publicação desta lei. 2. Em 30 de dezembro de 2023, a linha A Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993, B. A Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, C. Os artigos 1º a 47-A da Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011. Artigo 194. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 1º de abril de 2021. Jair Messias Bolsonaro. E assim concluímos a leitura desta lei que é tão importante para concurso público. E não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não foi inscrito e indicar esse canal para todo mundo que você conhece que vai fazer concurso público. Bons estudos e até o próximo vídeo.